Bem, então hoje nós temos a Cristiana que vai participar um pouco, vai partilhar um pouco da sua experiência. Olá, Rosa, boas-vindas. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde. A Cristiana, então, vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória de restauro. Ela está fazendo o doutorado na Unifesp, na área de História da Arte, e está ministrando um curso também no Museu de Arte Sacra, em São Paulo. Então, agora, e já falei, é uma questão interessante o fato da Cristiana ser dali, dessa região de Aparecida, né? De Guaratinguetá, próximo de Aparecida. Então, é um eixo muito importante da espiritualidade e, por conseguinte, da arte sacra também, da espiritualidade vinculada à arte sacra. Então, Cristiana, boa apresentação. Obrigada, Dom Mauro. Vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês de novo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Aparece? Sim, perfeito. Bom, acho que durante esse tempo todo é a primeira vez que aparece de primeira, que bom. Sinal. Eu fico contente, Dom Mauro, por isso que eu quis entrar um pouco mais cedo para a gente fazer o teste. Bom, como o Dom Mauro já me apresentou, sou a Cristiana, sou doutoranda em História da Arte, sou restauradora de pintura de cavalete, esculturas em madeira policromada e gesso, policromado. Para hoje, eu havia pensado em trazer uma apresentação sobre alguns critérios de restauro, né, alguns teóricos, na verdade, do restauro da escultura policromada, e também algumas reflexões sobre as técnicas construtivas das imagens no Brasil, né? Principalmente o barro, a madeira, o cartão-pedra e o gesso, que, como alguns de vocês entraram um pouco mais cedo, já perceberam com a conversa com o Dom Mauro, são algumas técnicas e também fabricantes e escultores que eu estou começando a levantar para esse trabalho meu no doutorado. No mestrado eu estudei Marino Del Fabbro, um italiano, eu vou mostrar algumas imagens dele, mas a reflexão seria a respeito desses materiais e principalmente esses novos materiais. Deixa eu ver se eu consigo passar. Sim, com um resumo da apresentação. Então, iniciando, né, com os teóricos do restauro, muitos de vocês já conhecem, mas eu vou passar algumas reflexões sobre alguns teóricos específicos sobre a restauração em esculturas policromadas. Eu parto do trabalho da professora Regina Emery Kitts, da UFMG, que faz um levantamento de todos os teóricos e principalmente desses que trataram a escultura. Eu não vou falar de todos, mas de alguns principais. Inclusive, vocês vão notar que eu não vou falar dos anteriores ao Brandi, por ser já uma questão já bastante levantada e não tratarem especificamente do restauro de esculturas, mas principalmente de arquitetura. Então, partindo do Brandi, né, que muitos conhecem, o italiano, formado em Direito, mas se dedicou parte da vida à história da arte, à estética e ao restauro, e escreveu a teoria da restauração em 1963, uma das referências para todos os restauradores de todas as áreas. E o Brandi vai trazer algumas reflexões que iniciam a se pensar nas obras de arte, especificamente esculturas. Ele condiciona o ato do restauro à compreensão e experimentação da obra de arte enquanto tal, o que resulta na prevalência do estético sobre o histórico, sem menosprezar o segundo, a história.
A definição de intervenção sobre a obra de arte, para ele, se resume na conciliação mais adequada entre o respeito à obra como documento histórico e como criação artística e estética, e afirma que a restauração é uma operação crítica antes de ser técnica, e que toda ação deve ser justificada e documentada. Destaca ainda que a restauração deve visar o restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível, sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo. Paul Coremans, um belga, doutor em Química e pesquisador, foi fundador e primeiro diretor do Instituto Real para o Patrimônio Histórico, e forneceu orientações sobre a proteção do patrimônio durante a Segunda Guerra. Ele desenvolveu o conceito de interdisciplinaridade, com igual importância para todas as áreas, e ainda desenvolve, segundo uma metodologia científica, baseada no estudo exaustivo dos materiais constitutivos. Então, aqui ele reafirma, né, que todos os outros profissionais devem ser consultados durante uma restauração, tanto o próprio restaurador, como um biólogo, um químico, um historiador da arte, um historiador, e aí eu incluiria também a comunidade a quem a obra pertence ou onde ela está exposta. Johannes Tauber, um alemão, conservador de arte, PhD em História da Arte em Munique, que cita que os estudos de História da Arte sobre escultura tendem a considerar mais a forma e a cor inteiramente separadas. E aí ele chama atenção que na escultura policromada a cor não é aditiva, pelo contrário, ela é substancial e é parte intrínseca do objeto. E que todos esses diferentes materiais dão origem a um todo unificado, incluindo todos os aspectos da superfície da obra. Para ele, a policromia aplicada em uma obra pode fazer com que o objeto de madeira se transforme em um mármore ou uma porcelana. Isso sempre do ponto de vista óptico, não material, mas ele pode fingir uma madeira como sendo um mármore, o que a gente percebe muito na arte sacra do século XIX e XX. E enfatiza que o significado da obra nos ensina sempre sobre a evolução da humanidade e exemplifica essa unidade de forma e cor, dizendo que nunca será suficientemente enfatizado que a cor não é somente um elemento decorativo, mas sim um complemento da forma. Isso é exemplificado pela pupila dos olhos, as roupas pintadas. Em cada um desses exemplos, a madeira é uma parte fundamental da forma, mas os outros materiais também são igualmente integrantes à aparência do objeto. E a gente nunca pode deixar e perder de vista que esse todo unificado deve ser examinado quando se trata de um objeto histórico. Paul Philippot, também belga, doutor em Direito e História da Arte e arqueólogo, foi um dos fundadores do ICROM. Para ele, todo o trabalho crítico consiste precisamente em aprender a natureza própria dessa totalidade particular que é a forma colorida, que constitui a imagem realizada pela escultura policromada e cuja salvaguarda é objeto das operações. Ainda insiste no papel fundamental das texturas que distinguem completamente a policromia de uma pintura, aqui nesse caso uma pintura de cavalete ou uma pintura mural. Temos então uma heterogeneidade real e não fictícia ou pictórica das pinturas, que pode chegar até a aplicação de materiais reais, como ouro, prata, pérolas, pedras preciosas e os atributos diversos. E ele ainda indica que é uma expressão suprema disso tudo que está sendo falado é a escultura de vestir. Ainda segundo o Philippot, a primeira operação que qualquer processo de conservação visa é a avaliação com precisão sobre a essência do objeto a ser tratado, que isso pode ser um pouco óbvio, mas que não pode jamais ser ignorado.
que é muito importante levantar todas essas questões, e que alguns aspectos principais do problema podem ser resumidos em 3 questões. O que deve ser considerado como todo do objeto, ao qual todas as intervenções devem ser referidas, qual é o contexto do objeto e qual foi a história do objeto. Agnes Wallerstrain é uma alemã, mas que atuou por muitos anos como chefe do ateliê de escultura do Instituto Real do Patrimônio Histórico e Artístico da Bélgica. Ela desenvolve uma metodologia de estudo estratigráfico e topográfico, chamado também de método arqueológico das camadas de tinta sobrepostas, e que marcam o início de um novo campo de pesquisa para a escultura policromada, trabalhando a história técnica e estilística da policromia. Ela afirma que a policromia não pode ser definida simplesmente como um colorido sobre uma forma tridimensional empregada na escultura, que ela se trata de um ato normal e final durante a confecção de uma peça de escultura, convertendo assim em parte integral dessa. Sujeita a uma evolução estilística, técnica, estética, sendo um documento essencial para a compreensão da escultura policromada, e como tal também precisa ser preservada. Ela ainda chama atenção para as 3 dimensões na escultura, que são reais: a altura, a largura e a profundidade, e diz que o que vemos e o como vemos é muito influenciado pela luz e pelo espaço ao redor, criando uma variedade de superfícies que reagem com a luz. O artista podia direcionar o jogo de luz e sombra e, portanto, acentuar ou variar o efeito tridimensional já estabelecido pela talha. Ela ainda diz que a forma escultórica se prolonga na policromia, e aí ela chama atenção para os relevos, né, das representações dos tecidos. A representação do tecido na policromia é feita por várias técnicas distintas que complementam a forma esculpida. E ela chama atenção para o pastilho feito na preparação, e que é a prova estreita da correspondência entre a forma esculpida, as texturas e as cores. E aí eu gostaria de inserir também, como um complemento dessa forma esculpida, as gotas das chagas dos Cristos, inclusive as chagas, que muitas vezes são esculpidas na base de preparação da policromia e não na madeira, e também as lágrimas das virgens, principalmente nas dolorosas. E Wallerstrain ainda enfatiza que, devido à complexidade da escultura policromada, somente o conhecimento aprofundado da técnica pode justificar qualquer intenção de tratamento, e unicamente um tratamento metodológico pode garantir a veracidade estética e documental final da obra restaurada. Aí eu chamo a atenção, antes de iniciar a fala sobre as técnicas da escultura brasileira, para todos esses teóricos que falam muito sobre a questão da policromia, porque nem sempre na história do restauro, não só no Brasil como na Europa, a policromia foi deixada um pouco de lado, e a escultura formal, a madeira, no caso, sempre prevaleceu, mas eles chamam a atenção muito para isso, que a policromia é parte integrante da escultura, e por isso deve ser estudada, preservada, e para que possa sofrer uma intervenção de restauro adequado. E aí, mais para frente, depois, quando eu começar a falar um pouquinho sobre o cartão pedra, o cartão romano e o gesso, que são esses objetos do meu estudo agora no doutorado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa importância, né? Porque nem sempre esses objetos sofreram a relevância devida, né? Então, como imagem brasileira, aqui eu entrei com um texto do Etzel, onde ele fala sobre as primeiras imagens no Brasil, dizendo que as primeiras são portuguesas, vindas com os primitivos colonizadores, durante os séculos XVI e XVII, e depois
Nesse período também vieram as imagens portuguesas e espanholas durante os séculos, os 60 anos da unificação, e ele ainda afirma que com a contínua absorção dessas imagens foi necessário fabricá-las aqui no território brasileiro, inicialmente por artistas aqui estabelecidos, e que essas foram as primeiras imagens brasileiras por nascimento, mas que elas nada diferiram das importadas, e tal identidade dos artistas com as suas próprias origens. E aí ele ainda vai afirmar uma frase que eu levo para a minha pesquisa, que consideramos como brasileiras todas as imagens aqui encontradas, independentemente da sua procedência europeia ou local. O que lhes dá cidadania é o seu assento em nossos templos, onde foram cultuados pelos nossos antepassados. Não fosse assim, grande parte de nossas atuais imagens antigas teria que ser considerada europeia, já que o comércio de artigos religiosos com a Europa se prolongou da descoberta até praticamente o começo desse século XX, onde eu insiro esses artistas que eu começo a estudar e as imagens importadas de Portugal, da França, da Áustria, da Alemanha, que nós vamos ver um pouquinho depois. Então, como técnicas escultóricas e materiais na escultura brasileira. A modelagem, que é quando se agrega um material plástico macio e flexível, no caso o barro ou papier-mâché, a cera, até se conseguir o efeito desejado. O entalhe e a cinzelagem, quando de um material de um bloco, né, no caso madeira, a pedra, sabão, mármore ou marfim, o artista desbasta o que excede a figura, utilizando as ferramentas apropriadas, como o formão e o cinzel, de onde provém a denominação cinzelagem. A moldagem e a fundição, aqui eu separo um pouco, né, porque a gente vai observar que não é só a fundição, mas a moldagem dessas esculturas a partir de um molde semelhante àquele da fundição do gesso, tá? Que eu não vou falar das imagens fundidas em metal, que seria um outro processo ainda. E aqui, falando de moldagem, eu vou falar um pouquinho do cartão Pierre e do cartão Romain, ou cartão romano, utilizando os moldes de gesso. Eu queria chamar a atenção para a diferença dessa técnica para aquela do papier-mâché. O papier-mâché geralmente se faz a pasta, e com a pasta você modela, como se fosse o barro mesmo. E nesse outro caso da moldagem, esse material, que eu vou falar especificamente sobre eles agora, ele é colocado na forma de gesso, né? E ali ele é moldado, ele é pressionado sobre esse molde, que depois vai originar uma escultura. E a montagem, quando se dá a união de diversas partículas, né? Como conchas, metal, vidro, flores, tecidos. Aqui a gente pode até pensar na escultura das imagens de vestir, né? Que elas são montagens, porque se agrega a escultura em madeira, as vestes, as perucas e todos os outros atributos da imagem. E aí, iniciando pelo barro, eu vou falar um pouquinho, não vou falar detalhadamente sobre todas essas técnicas do barro e da escultura em madeira, porque já são mais conhecidas, para a gente ter um pouco de tempo para conversar sobre as outras técnicas. Mas o barro, né, foram as primeiras imagens produzidas aqui no Brasil, já desde o século XVII, e o Etzel ainda chama atenção para que as imagens portuguesas já eram executadas com barro vermelho desde o século XVI. Os principais artistas foram o Frei Agostinho da Piedade, na Bahia, o Agostinho de Jesus, em São Paulo, e o Mestre de Angra, no Rio. E falando sobre os materiais, que é o meu foco, o barro em São Paulo, onde ele mais estudou, ele chama atenção para o barro vermelho, que era encontrado próximo à região do rio Sacomã.
e o barro esbranquiçado nas várzeas dos rios. Então, nem todas as imagens em barro brancas são somente de São Paulo e as vermelhas não. Então, ele chama muita atenção no seu livro sobre essa questão, que não porque um barro é vermelho, ele vai ser português, encontrado em São Paulo, né? E ele ainda complementa que esse tipo de barro esbranquiçado é constituído em São Paulo por argila lixiviada, que é a argila lavada pelas torrentes através dos séculos, o que eliminou todo o traço de sais férricos, que conferem à terracota a cor vermelha. O barro da várzea, quando cru, é preto pelo acúmulo de matéria orgânica, mas queimado fica branco ou róseo muito claro, já que o preto da matéria orgânica desaparece com aquecimento, tornando-se rubro. E ainda indica que o barro queimado às altas temperaturas resulta em terracotas muito duras. E ainda vai falar muito sobre as aberturas nas costas das imagens, né? Ele coloca aqui que a grande maioria são aberturas redondas ou retangulares, de dimensões variadas, com espessura das paredes entre 3 e 4 centímetros, sendo que as bases são mais espessas. Mas eu já encontrei imagens, como é o caso do nosso Santo Antônio, aqui em Guaratinguetá, da Igreja Matriz. Ele, na base, tem mais ou menos 10 centímetros de espessura a parede. E ainda eu gostaria de lembrar que existiram as imagens em barro cru, que não foram queimadas. E aí sim a gente encontra as imagens com barro enegrecido, porque não sofreu a queima. O Etzel ainda vai falando sobre a técnica, que ao meu ver ainda foi pouco estudada no Brasil, né, como técnica, não como estilo das imagens, mas como tecnologia construtiva. Não existem tantos trabalhos a respeito da origem do barro, da terra, e de como essas imagens foram construídas. Eu encontrei somente alguns acenos do próprio Etzel, né? Ele ainda vai falar que a queima inadequada causa manchas escuras e mesmo pretas, porque não atingiram a temperatura suficiente para queimar as matérias orgânicas. E, nesse caso, um olho inexperiente poderia imaginar que essa escultura seria de barro cru, mas é um barro mal queimado, digamos assim, né? E aí, como técnicas construtivas, ele fala bastante sobre as aberturas dessas janelas, né, que foram encontradas principalmente nas peças muito grandes e largas, como os bustos relicários e as imagens retabulares, como o caso do Santo Antônio aqui em Guará. Ele tem 1,5 metro de altura. Então, elas são feitas, ao invés de ser construídas fechadas e depois ocadas, né, elas têm primeiro uma técnica moldada e, além disso, são feitas essas janelas, geralmente de baixo a cima, na face posterior, para que a circulação do ar no forno ocorra de uma maneira igual e não estoure o barro. No caso de uma imagem muito espessa, quando o barro vai ao forno, a temperatura tende a explodir verdadeiramente a imagem, né? Então, por isso, quanto mais fina a parede e a abertura dessas janelas nas peças maiores, melhor. E ele ainda indica as pirâmides de barro modelado, geralmente em imagens de pequeno porte, como as paulistinhas, que elas eram locadas depois de executadas, né? O que eu falei anteriormente. O artista esculpia a imagem, modelava a imagem, na verdade, né, em barro, e depois ocava pela parte de baixo, e nessas imagens é possível se observar a ranhura da ferramenta, do instrumento de trabalho em círculos, até chegar mais ou menos à altura do pescoço.
tornando essas peças o mais finas possíveis. E também a utilização de rolos de barro, geralmente nessas imagens de maior porte, que são as técnicas que a gente vê na cerâmica indígena, né? Onde o artista cria rolos que são depois sobrepostos e o artista trabalha com os dedos, ele tem que tomar muito cuidado para não deixar bolhas de ar ali dentro, porque senão na queima a peça pode rachar e até mesmo estourar. E depois de ser formada essa estrutura cônica através dos rolos de barro, o artista modela o restante da peça. E também ele indica a construção da imagem em barro com cones centrais. Ele diz que encontrou imagens com vestígios retos, como se fossem fechos de taquara amarrado, e a imagem construída no entorno, e depois, com a queima, todo esse material interno de sustentação, ele é desfeito e se torna cinza. A madeira, que já muito estudada, né, principalmente pelos centros de restauro aqui no Brasil, muito pela UFMG, de onde eu trouxe essas imagens, e também essa informação que eu julgo muito importante. Quando a gente fala de escultura em madeira no Brasil, geralmente se fala no cedro, mas não, né? Na UFMG, a professora Regina e a professora Beatriz Coelho informam que também foram encontradas imagens feitas de louro, de canela, carvoeiro, cambará, marinheiro, araucária, jequitibá, pinho e 2 imagens em castanheiro e albízia, que elas nem mesmo conseguiram saber o nome popular dessa madeira, indicando que teriam sido importadas de Portugal ou da Espanha. E as esculturas em madeiras, geralmente são maciças ou ocas. Na Europa, já se usava escavar as esculturas, principalmente nas costas, para que se tornassem mais leves para sair nas procissões, e também para que a madeira não rachasse. De onde a gente tem a lenda dos santos de Pauoco, né, que até hoje não se confirmou que elas eram usadas para o fim de contrabando de ouro, nem nada, mas principalmente por essa função, para que a madeira não rachasse. E aí também, na escultura em madeira, as primeiras do século XVIII geralmente eram feitas em 2 blocos, ou 3, no máximo 4, mas que com a vinda do Rococó, principalmente na segunda metade do século, um minutinho, desculpe, as imagens deixam de ser tão eráticas e rígidas e ganham movimentação. E é muito mais difícil que o artista crie uma imagem muito movimentada, muito cheia de volumes e pontas, num bloco único. Então, há o uso muito grande de vários blocos unidos para se constituir essa escultura, geralmente unidas por cravos e pinos metálicos. Ainda sobre os olhos, não vou entrar nesse mérito, mas existiram várias tipologias de olhos de vidro, que a professora Regina fez um estudo maravilhoso sobre esse assunto, né? Mas a maioria das imagens dessa época passam a ter olhos esculpidos, e a tecnologia de inserção desses olhos é essa, de partir a face na altura do queixo e deslocar da cabeça, ocar esse espaço interno e colocar o olho usando principalmente a cera e o breu. E aí, sobre a policromia, né, e as técnicas, os materiais e técnicas de policromia. Aqui, eu vou falar um pouco mais sobre a policromia das madeiras, das esculturas em madeira, mas a policromia das imagens em barro foi muito semelhante, não com tanto requinte de técnicas decorativas, mas basicamente as camadas principais são as mesmas.
que seriam a carnação, cujo nome vem da carne, da imitação da carne, e da anatomia aparente da figura, e a gente insere também os cabelos, né, unhas, as chagas, e o estofamento, que é a imitação dos tecidos da época, e que é feito em várias camadas. A carnação, geralmente executada em óleo ou têmpera oleosa, utilizando o branco de chumbo, o alvaiade, para aumentar a luminosidade, e o vermelhão para dar a cor, sempre constituídos em várias camadas. A professora Regina ainda insere essa informação oral, não foi encontrado ainda documentações que possam realmente afirmar o uso da bexiga de carneiro. Existem relatos de que se usava na Europa, mas aqui elas ainda não encontraram uma documentação sobre alguém no Brasil usando essa técnica. E o estofamento, que pode ser composto por encolagem, preparação, bolo armênio, as folhas metálicas, as camadas de cor e verniz. E como técnica de ornamentação, as mais encontradas, as punções, relevos, esgrafitos, pintura a pincel e aplicação de materiais diversos. Então, preparação. Geralmente aplicada após uma encolagem, né, que geralmente é uma camada de cola animal, é aplicada a preparação, que na escultura é sempre branca ou com um tom levemente amarelado, mas raramente colorida, que é constituída de carga e cola animal. Geralmente em duas camadas principais, nas camadas eruditas, a primeira mais próxima do suporte, que também serve para corrigir algumas imperfeições da talha ou até mesmo para novas modelagens da talha, que ainda pode apresentar algum tipo de defeitinho. E essa camada é composta de carbonato de cálcio ou sulfato de cálcio ou caolin, e a segunda de mão, a segunda camada, né, constituída de várias demãos, mais fina, sem impurezas, e que geralmente era composta por carbonato de cálcio ou gesso sotile, ou ainda o gesso mate. Essas camadas eram feitas por várias demãos, elas relatam muito de até 4 camadas, tanto de gesso grosso como de gesso sotile, dependendo da imagem. E essas camadas sempre precisam ser aplicadas após a secagem completa da camada anterior. O douramento, que pode ser aquoso, como o bolo armênio conhecido, né? Que sobre as áreas onde se pretendia dourar era colocada essa camada de argila, geralmente misturada com uma cola de pele de coelho ou até mesmo cola de cartilagem, antes da aplicação das folhas metálicas. E as cores mais comuns no Brasil são amarelo, ocre, laranja, vermelho e marrom. Essa camada servia para tornar a imagem mais lisa e para permitir uma boa aderência e ação do brunidor, que geralmente era uma pedra de ágata, que era friccionada sobre o ouro para tornar ele mais liso e mais brilhante. Quanto mais macia a camada do bolo, mais aderida e lisa e brilhante ficava a folha metálica. Como a folha é muito fina, ela permite que um pouco da cor do bolo influa na coloração final do douramento. E o douramento com dormente, aplicado com verniz oleoso ou cola, que resulta um acabamento menos brilhante ou fosco e não permite o brunimento, e também o ouro de concha, que é o pó de ouro aplicado com clara de ovo, mel ou goma arábica como aglutinante aplicado a pincel, que também não permite o brunimento. Em algumas imagens a gente pode observar o uso de duas técnicas distintas, mas principalmente nos retábulos, onde se usou muito o douramento aquoso e o amordente para se conseguir efeitos de luminosidade na folha. Os relevos, também chamados de pastilho ou pastilha, né, em italiano, pouco usado na imaginária baiana e mais na mineira, que consiste nos relevos feitos na base de preparação da peça.
são aplicados com a própria massa sobre aquela base já mais lisa. Geralmente em decorações nas bordas das vestes, e ainda se chama atenção que em Minas foi encontrado um único caso de um São Miguel na Igreja Matriz de Santa Luzia, onde o relevo é feito na escultura, na madeira. E em São Miguel, no Rio Grande do Sul, nas Missões, um São Lourenço também com esse tipo de relevo, o que é bastante raro. As punções que são feitas após a aplicação do douramento, com peças de metal, em pontas e tamanhos e formas variadas, que vão sulcar a base de preparação e a folha. São baixos relevos, né? Geralmente nas bordas ou no contorno dos florões, mas que também pode ter alguns elementos em zigue-zague e elementos geométricos. As ranhuras ou incisões que são feitas na base de preparação, aqui bastante cuidado assim, na hora de distinguir essas duas técnicas, o pastilho e a ranhura ou incisão, porque o pastilho, o relevo é feito sobre a preparação, ela é um alto relevo, e nesse caso, a ranhura é feita arranhando, como a própria técnica diz, né, sulcando a base, então ela seria abaixo do nível da base de preparação. E as técnicas de pintura, o esgrafito ou esgrafiato, que é aplicado depois da folha de ouro, geralmente com uma têmpera a ovo, ou até mesmo uma têmpera um pouco mais gorda, mais oleosa, e que em fase de secagem, com o uso de um palito ou um material pontiagudo, uma ferramenta pontiaguda, a tinta é removida, aparecendo o ouro por baixo. E aí nós temos várias formas encontradas, né? Geralmente fitomorfas, geométricas ou mistas. A pintura a pincel, aplicada com pincel fino sobre as partes coloridas do esgrafito, a pintura em si, né? A pincel mesmo. E aqui eu não vou me ater muito, mas outras técnicas de ornamentação, né? Como a resina rubi, colocadas nas chagas dos cristos, as gotinhas que imitam o rubi, que muitas pessoas confundem com a pedra verdadeira, que na verdade é um enxofre e arsênio modificado. E muitas vezes a gente encontra as imagens com essas peças roubadas, né, removidas. As rendas aplicadas nas bordas das imagens, geralmente são rendas de bilro, feitas com fios de ouro, fios metálicos. As lacas coloridas, geralmente em vermelho, verde, amarelo e azul, para modificar a cor do ouro. Né? A aplicação de madrepérolas e lágrimas, que é pouco usual no Brasil, mas existe nas imagens trazidas da Europa. O brocado aplicado, que é encontrado também principalmente na Europa, que é essa camada fina de folha de estanho decorada em relevo com essa imagem central. O cabuchão, que é uma técnica muito rara na imaginária brasileira, que consiste na incrustação de um cristal de rocha em uma cavidade coberta com folha de ouro ou prata, que não deve ser confundido com a incrustação de pedras preciosas ou semi-preciosas, usadas como imitação de broches, lágrimas, as decorações de barras, de mantos e túnicas. Essa técnica não foi muito utilizada no Brasil, mas vai aparecer muito nessas imagens importadas, sobretudo da França. E geralmente são em vidro colorido, não resina, essas já são mais atuais. Então, agora falando um pouco sobre essas imagens que a gente chama em série, né? Imagens produzidas em série. No Brasil, a gente vai ter duas
duas vertentes, né? As imagens importadas da Europa e também as imagens produzidas aqui no Brasil. Nessas duas técnicas que já foram comentadas, a moldagem e a fundição de gesso. As primeiras são sempre moldadas e as mais recentes são essas fundidas em gesso mais simplificadas. Uma dessas casas que produziram imagens tanto moldadas e depois fundidas em gesso, mais encontradas aqui no Brasil, é a Maison Raffles, francesa, que foi importada através da Casa Sucena, aí do Rio de Janeiro, que também importou muito as imagens da Casa Estrela do Porto. Essas imagens da Casa Estrela já são realizadas na técnica tradicional da escultura em madeira, com a policromia e aplicação de folha de ouro, como a gente tem aqui no Brasil. Geralmente são imagenzinhas pequenas que chegaram aqui no Brasil e são disputadas pelos colecionadores de arte sacra. Aí eu trago uma citação de Charles Geniaux, que fez uma entrevista, uma visita à Maison Raffles em 1901, e ali ele descreve todo o processo de construção das formas de gesso. E aí ele cita, né, que antigamente a criação de uma estátua custava caro, e apenas os senhores mais ricos podiam se dar ao luxo de tais obras de arte para enfeitar as suas capelas, seus palácios e seus parques. E ainda hoje o original em mármore ou pedra conserva um alto valor, e que foi oportuno em nosso século encontrar processos mecânicos para multiplicar infinitamente o modelo primitivo do escultor e assim tornar a compra do padroeiro da igreja acessível às fábricas paroquiais mais humildes. Ainda um outro texto sobre as esculturas moldadas vai indicar uma coisa que é muito visível, quase que óbvio, a respeito da distinção dos valores dessas obras reproduzidas em série, que é a policromia, né? Que a pintura e a decoração não só constituem a característica mais artística e atraente do artigo, mas também geralmente constitui o elemento principal do seu custo de produção e valor de mercado. Essa é uma imagem que se encontra na Igreja do Pilar, em Ouro Preto. A francesa, nessa técnica, existem várias outras imagens com a mesma tipologia encontradas no Brasil e na Europa. Nessa imagem, eu não vi nenhuma marcação, mas eu acredito que seja da Maison Raffles, principalmente pela policromia que a gente vai ver a seguir. Os moldes, né, dessas imagens, era um molde de gesso oco, de 2 ou mais partes, montadas com união de tacelos, ou o molde de gelatina, que é o precursor ainda daquele molde de silicone ou borracha. E aí, sempre citando o Geniaux nessa visita à Maison Raffles, ele ainda vai indicar que esse material, né, em meados do século que acaba de terminar, os escultores conceberam um processo de reprodução muito econômico. Estamos falando da chamada moldagem de gelatina, assim chamada porque essa substância química fusível e flexível como a borracha, sem custar tão caro, permite a confecção de excelentes moldes. Assim, nossos leitores aprenderão que as estatuetas, baixos relevos e moldes que eles adquirirão a baixo custo vêm desse segundo método. As estátuas de gesso maiores e bem modeladas são todas produtos de fundição oca e são muito mais caras. Essa imagem que eu trago desse molde é de um escultor italiano que viveu por muitos anos no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde ele fundou uma casa conhecida como uma grande fábrica da família Zambelli. Ele tem nome Tarquínio Zambelli. Os filhos trabalharam com ele e eles deixaram muitas imagens e moldes que hoje estão em exposição em um memorial em Caxias do Sul. E a moldagem,
que são essas peças já faladas, que é a massa, o material era colocado sobre o molde e pressionado. Essa figura, essa imagem é da Maison Raffles, de uma imagem moldada. Os materiais seriam o carton Pierre, que é composto de carbonato de cálcio ou giz ou substância mineral similar, papel fibroso fino, cola e água ou óleo misturados e cozidos juntos e amassados como massa ou a consistência necessária para moldar. O cartão romain ou cartão romano é composto por gesso de Paris ou gipsita, partículas de linho ou de estopa de cânhamo, dextrina e água misturados de forma semelhante ao cartão Pierre. E aí a importância de se entender esses materiais, esses processos de fabricação, porque até então a gente imagina que são todos gesso, né? E não são. E a composição ainda de pedra, que é uma forma de cimento, composta de pedra pulverizada e gesso ou gipsita, e a própria terracota, que pode ser moldada e depois queimada, como as imagens anteriormente produzidas, mas usando um molde. Aqui eu trago algumas informações de alguns artistas e de alguns fabricantes dessas imagens que chegaram no Brasil. A Casa Oló, da Espanha, aliás, não é uma casa, é uma cidade, na verdade, onde existiram vários fabricantes, vários ateliês de escultura, e ainda existem, eles ainda têm casas que funcionam até hoje. E eu encontrei essa informação interessante sobre a introdução da pasta madeira, utilizada pelas fábricas de Oló, diferentemente do cartão Pierre e do cartão romano, que são imagens feitas de celulose e madeira. E eles ainda indicam que esse material foi revolucionário para a produção de santos, porque permitiu a produção de imagens muito grandes e leves. E aí uma informação que eu ainda estou tentando encontrar mais a fundo, que ao contrário, eles indicam que ao contrário do gesso, essa madeira de celulose, essa pasta de madeira e celulose, ela é privilegiada em 1887 por um decreto eclesiástico que permitiu a bênção desse produto, indicando que ele seria mais adequado, superior ao gesso. E aí, o cartão Pierre, aqui no Brasil, é usado nessas imagens importadas da França, mas depois foi introduzido também pelo Marino del Favero. O Marino del Favero é um italiano que viveu aqui durante 50 anos, em São Paulo, onde ele constituiu a casa mais antiga de imaginária, não só de madeira, como o cartão Pierre e gesso. A fundação dela se dá em 1893. O Marino del Favero, assim como a Maison Raffles e a maioria dos grandes fabricantes de imagens e escultores, ele vendeu as imagens através de catálogos ilustrados, onde a gente encontra várias informações. O Marino teve 2 catálogos encontrados aqui no Brasil, aliás, um na Itália, foi encontrado lá, e outro no Brasil, um de 1904 e o outro de 1911. Até então, ele só produzia, através de palavras dele mesmo, como eu coloco aqui, ele produzia imagens somente de madeira, em detrimento do cartão Pierre, que ele considerava um material muito frágil, inadequado à perfeição escultórica em comparação à madeira. Mas é sabido que depois ele começou a produzir imagens também de cartão Pierre e depois de gesso. A gente encontra várias imagens assinadas pelo ateliê dele com esses materiais. A Maison Raffles introduz esse cartão romano e nos catálogos dela eles também indicam que é uma invenção relativamente recente e que é um segredo de fabricação da Maison Raffles, esse material,
que também substitui o papelão, papier-mâché ou outros materiais semelhantes, por ser leve, sólido e não deformar como a terracota na hora da secagem, da desmontagem da peça. E aí também no catálogo, nos catálogos deles, eles vão indicar que esse cartão comprimido, esse cartão romano comprimido, ele é especialmente adequado para as imagens que estão protegidas dentro dos templos. E ainda indicam que para o exterior eles produzem imagens fundidas em ferro, zinco, bronze, e esculpidas em pedra ou outros materiais. Nos catálogos também, chamando atenção lá para a policromia e as citações do francês, do Giraud, quando ele indica que a decoração é o que traz o valor para a imagem produzida em série, no catálogo do Marino del Fabbro, ainda sendo aqui só as imagens de madeira, ele indica que produz imagens com decoração em branco, a decoração meia rica, rica e riquíssima. E também a variação das dimensões das peças. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos trabalhos do Marino del Fabbro. Essa primeira imagem do São Roque é uma imagem de gesso, com uma simplificação pictórica muito grande, como todas as imagens encontradas posteriormente. Mas as primeiras, em carton pierre e madeira, essa é uma escultura de madeira já, o São José também, mas com uma policromia já um pouco mais elaborada, chamando atenção para que as imagens do Marino e de outros artistas e outros fabricantes, já não todas são folhas de ouro, mas tinta dourada. E as técnicas também, os materiais, aliás, de policromia, ainda foram pouco estudados. Trouxe um detalhe desse trabalho a pincel com tinta dourada do Marino, e essas duas imagens do Sagrado Coração de Maria e da Santa Teresinha, por essa peculiaridade do uso da bandeira nacional na base. E voltando para a Maison Raffles, a gente vai ter algumas informações também nos catálogos enviados aos clientes, esse especificamente um catálogo de 1912, onde o fabricante indica o tipo de decoração usado. No início do texto, ele afirma que a carnação era feita com tinta à base de cera e que depois era polido, para dar um acabamento mais verdadeiro à pele. Mas ele não indica qual tipo de tinta utilizado para a pintura do estofamento. Mas através de alguns testes na prática do restauro, a gente percebe que são tintas não solúveis em água. Aqui ele vai indicar também, como o Marino, vários tipos de decoração, né? Passando da decoração com fios de ouro na borda das imagens, uma decoração simples, com dupla borda dourada nas bordas dos mantos, a decoração semi-rica, já com alguns desenhos imitando brocado, mas mais simplificados nas túnicas e mantos, a decoração rica, já com imitação de damascos, a decoração riquíssima no manto, com ampla orla de ornamentos infloridos sobre um fundo dourado, com imitações de pedras em cores mudas, de ouro, né? Reverso imitando cetim, e no vestido, nas túnicas, ricos desenhos de damasco dourado. Ainda indica a produção de decorações com flores coloridas em estilo Art Nouveau, que ele coloca como inspiradas no estilo Art Nouveau. Aqui eu ainda não encontrei nenhuma imagem como essa tipologia, como eu vou mostrar mais para frente. E aí, nessa tipologia de decoração, ele indica que coloca simbologias referentes às imagens representadas nessa decoração dos mantos e túnicas.
E ainda a decoração cinzelada, que ele coloca, o fabricante coloca como uma criação totalmente nova, caracterizada por orlas, onde existe uma reprodução dos mais belos brocados antigos, emprestado da arte espanhola, e que consiste em uma grande faixa de ouro brilhante, embelezada com ornamentos gravados e martelados no material. Ainda que existem nessa decoração partes cinzeladas e finamente pintadas e adornadas com cores escuras para que seus contornos se destaquem claramente contra o fundo dourado. E ainda a decoração brocado de Munique, onde os mantos e túnicas são cobertos de riquíssimos desenhos policromados sobre um fundo com listras douradas. Borda larga decorada com cores sobre o fundo dourado e com imitações de pedras coloridas. Reverso acetinado, desenhos de damasco de ouro no vestido. E ainda coloca que essa decoração imita maravilhosamente as velhas tapeçarias e os mais belos tecidos de brocado da Idade Média. E finaliza numa nota dizendo que eles podem fabricar imagens com combinações desse tipo de policromia, principalmente o ouro, com valores a serem estabelecidos posteriormente. Aqui eu trouxe alguns exemplos da Maison Raffles, que eu encontrei já mais dessas policromias um pouco mais elaboradas, mas como vocês veem, sempre aplicadas também com tinta dourada, a pincel, e chama atenção para as marcas, os selos colocados nas imagens europeias. A Maison Raffles sempre esse coração flamejante, o Sagrado Coração, encimado com uma cruzinha e os raios de fogo, mas também imagens com outros fabricantes, e aí eu quero chamar a atenção, eles também são da mesma Maison Raffles, mas produzidos por outros proprietários. A Maison Raffles passou por vários proprietários que colocavam também o seu nome nas imagens. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para identificar como sendo da Maison Raffles outros nomes, nem sempre vem os dois nomes nas imagens. Aqui outros tipos de decoração, já mais elaborados, com a túnica totalmente dourada. E aqui, nesse Sagrado Coração de Jesus, de Tu, eu queria chamar a atenção para aquelas colocações dos cabuchões, mas aqui é a imitação, eles são pintados. Mas depois eu encontrei referências como essa imagem do Sagrado Coração de Maria, lá do Liceu Sagrado Coração de Jesus, onde os cabuchões são pedras de vidro. E a gente encontra aquela referência do cinzelado, já marcado na base de preparação. Toda essa decoração aqui interna é como se fossem listras em relevo e a pintura pincel aplicada por cima. Essa é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus que tem a borda com flores Art Nouveau. É uma imagem de um desses catálogos que eu comentei anteriormente. E aí também, já finalizando, alguns outros artistas que eu fui encontrando no processo, né, de pesquisa, já não fabricadas em série, mas por grandes ateliês, como essa do Ferdinand de Metz. Também é um conjunto escultórico encontrado no Liceu Sagrado Coração de Jesus, onde as imagens, é visível que elas têm uma repintura na carnação, quando a gente observa de frente, mesmo aqui na base, que dá para perceber bem, que deixaram felizmente o nome do artista, mas imagens que trazem um outro tipo de decoração, como essas pedras em cabuchão já montadas
em metal, como as pedras de joias e bijuterias. E ainda aqui nessa imagem do Demetrius, esse tipo de decoração feito com uma purpurina mais grossa, ela é arenosa, como o brocado mesmo, o brocal que a gente encontra, que foi muito usado nas escolas, né? Não a purpurina fininha, mas aquele brocal mais grosso. E ainda no Demetrius, essa colocação desses outros cabuchões que se parecem taxinhas metálicas. Também não identifiquei a autoria dessa imagem, que também tem esse cabuchão montado em metal, e tem uma decoração ainda mais livre, mais solta, não é aquele tipo de decoração parecido com o stencil das imagens da Raffles, apesar de que também podem ser da Maison Raffles. É visível também áreas repintadas nessa imagem, e ela ficava muito no alto. Eu, na época, não tive autorização para verificar a imagem. Mas também um elemento para ser estudado. E o caso, a gente percebe aqui, é uma imagem de madeira, não gesso. Depois a Casa Luneta, que também foi outra importadora no Rio, que comercializou muito dessas imagens já mais simplificadas, de fundição em gesso, com esse tipo de decoramento e esse pastilho muito mais simples do que os vistos anteriormente. Aí eu trago também alguns outros artistas que eu fui encontrando no processo, que muitas vezes são deixados de lado ou nem muito vistos por se parecerem com imagens de gesso. Como a gente já viu, não são só imagens em gesso, mas em cartão Pierre, cartão romano, mas muito confundidas. Todas essas são imagens em madeira. Também o Arthur Pedersoli, o Giacomo Scopoli, também o italiano, o Arthur Pedersoli também, encontrados em São Paulo. E, como eu comentei com o Dom Mauro no início, há alguns escultores do Rio de Janeiro. O Joaquim de Souza, nessa imagem do Cristo Rei que eu encontrei em Santos, na cidade de Santos, e do Ciríaco da Costa Tavares, como a imagem do Pilar, lá de São João del Rei, desculpem, e também essa imagem do Sagrado Coração, que foi considerada na época como uma das imagens mais ricas do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, voltando na Casa Sucena, já para finalizar, esse selo comumente encontrado nas imagens vendidas pela Casa Sucena, existem imagens importadas com o selo da Maison Raffles, por exemplo, com também um selo da Casa Sucena. Mas existem imagens somente com o selo da Sucena, e também encontrei referências da existência um pouco mais posterior de um ateliê na Casa Sucena, onde eles produziam imagens. Lembrando que a Casa Sucena teve origem em 1806, tá? E também essa imagem que eu encontrei em Santos, que é uma imagem em madeira, esculpida em madeira, e que tem esse baixo relevo, oficinas da Casa Sucena. E aí eu deixo as minhas referências e chamo a atenção para o conhecimento da obra, porque qualquer intervenção de restauro em imagens policromadas deve partir do conhecimento da obra em si, enquanto técnica e materiais constitutivos, o contexto histórico em que foi criada, a iconografia, a geografia, a função social e, se possível, a autoria. Isso tudo chamando atenção, principalmente para essas imagens introduzidas no final do século XIX e início do XX, que muitas vezes são confundidas com imagens em gesso e sem valor.
A grande maioria dessas imagens foram repintadas. A imagem que eu enviei para a apresentação dessa comunicação é uma imagem de madeira da Nossa Senhora do Rosário que vocês viram. Tem enxertos em gesso, em durepox, em madeira, reconstituições de gesso. Ela tinha várias camadas de repintura aplicadas com aerógrafo. E, aparentemente, e isso foi uma coisa que aconteceu comigo, o padre, quando me trouxe aquela peça para mim, falou, olha, eu tenho uma imagem de gesso para você restaurar. E quando eu comecei a fazer a abertura de prospecções, os exames organolépticos todos, eu fui percebendo que aquela imagem não era de gesso. Apesar de ter muito gesso nela, é uma imagem de madeira. E aí eu queria chamar a atenção com essa comunicação para essas obras, que muitas vezes não são levadas em consideração por seus aspectos, tanto constitutivos como material, como estéticos e históricos. Os artistas que conviveram ali naquele período, que ainda produziram e que são quase anônimos, porque são pouco conhecidos, e chamar principalmente a atenção para esse estudo dos materiais e técnicas já indicados por todos os teóricos do restauro. Bom, era isso mais ou menos que eu gostaria de passar para vocês. Eu já falei mais de 1 hora. Eu vou descompartilhar a tela, agradecendo a todos, e caso tenham alguma pergunta a fazer, eu só preciso ver como que eu volto aqui para a apresentação. Vocês ainda veem a minha tela ou não? Não. Não? Está bem, não vemos mais a tela, só vemos o seu lindo rosto. Obrigada, Dom Mauro. Nem tanto. Leandro já quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Muito interessante. Ao mesmo tempo, um comentário. Eu não sei se eu estou certo no que eu vou perguntar ou se eu vou afirmar. Eu sempre tive a impressão de que os materiais e as técnicas eram muito temporais do período. Então, você tem o século XVI, século XVII, no Brasil, no caso, seria o barro, depois passa para a madeira, devido à quantidade de madeira, no século XVIII, século XIX, no século XX já entra o gesso, já entra no século XXI a resina. Então, a impressão que dá é que a gente tem essas temporalidades. Isso é um fato ou é um engano? É um engano, Leandro, porque a gente vai ter barro sendo produzido até o século XIX. Até hoje. Edson, até hoje, na verdade, até hoje. O Edson mesmo indica, num pequeno capítulo no final do livro dele, algumas imagens de gesso, né? Já no século XIX. A madeira, não era só a madeira que tinha no Brasil, a grande maioria das imagens de madeira, de barro, eram barro, mas também foram produzidas imagens de madeira. E não parou essa construção de imagens de madeira até o século XIX, início do XX, como a gente vê, né, com esses artistas que eu estou tentando levantar agora. Eles produziram até 1940, 1950, em madeira policromada, imagens muito semelhantes ao rococó ou confundidas com essas imagens de cartão Pierre, cartão romano e gesso, né? E o gesso aí volta de novo, e a resina é um problema, porque elas estão começando a passar a ser históricas também, né? A gente tem, não tanto pela qualidade técnica e artística, mas pela qualidade, pelo valor sentimental às obras. Eu recebo no ateliê, como a professora Rosinha também deve receber, outros colegas, imagens de gesso e de resina, que se a gente vai cobrar pelo valor do restauro, a pessoa fala, mas eu paguei R$20, R$30, mas tem um valor sentimental. Às vezes as pessoas te entregam o restauro, mas a maioria não. E aí a gente encontra muito, eu pelo menos encontrei muito, imagens que a princípio, para mim e para o proprietário, eram imagens de gesso, de tantas repinturas.
mesmo porque a constituição formal dela se parecem com imagens de gesso, e na verdade não são, né? E aí chamando atenção para esses outros materiais agora que a gente encontra, geralmente são todos denominados como gesso, né? Eu mesma não sabia dessa denominação quando comecei a trabalhar do cartão Pierre, do cartão romano. Eu restaurei imagens do Marino del Fávero, onde a gente encontra a estopa na estrutura. Eu estou com um menino de Jesus de Oló, um menino na cruz, que é com esse cartão romano. A gente vê pela base a estrutura com a estopa. Fora que essas imagens também tinham estrutura de metal ou madeira, principalmente nos dedinhos, na junção com a cabeça, partes mais soltas da estrutura, né? E aí eu acho que deve ser considerado essa distinção, né? Nem toda imagem de gesso pode ser jogada fora ou repintada, como muito acontece. Eu sei que alguns de vocês acompanham alguns grupos no Facebook, a gente vê muita repintura de imagens já com esse valor estético, e que elas estão se perdendo, jogadas fora mesmo. E uma coisa também notável é que as madeiras, principalmente essas imagens que vieram de fora, elas são madeiras moles, e os cupins adoram. As imagens são todas infestadas de cupim, e nem sempre elas são unidas com pinos metálicos, como as antigas, que existiam os cravos. As imagens do Marino del Fávero eram coladas, e com o tempo os blocos se separam, e as pessoas perdem, né? E muitas são confundidas. Até mesmo a gente encontra alguns relatos em sites de algumas paróquias que dizem, imagem de gesso, a gente vai ver uma imagem de madeira, ou vice-versa, né? Então há muita confusão com essa questão, tanto material como histórico. Nem toda imagem de madeira é do século XVIII, XIX, né? Ela pode ser do século XX também. 21 também. E 21 também. Maritônio, que trabalha aqui em Nova Iguaçu, acabei de postar uma imagem de vestir no Facebook, e ele tem feito imagens preciosas. E outros escultores também que têm trabalhado em madeira, eu poderia citar vários outros aqui. Então, parabéns a Cristiana, o trabalho foi excelente, a apresentação excelente. Graças a Deus, não tivemos problemas técnicos hoje, porque tem sido um desastre. Hoje foi uma maravilha, graças a Deus e graças ao empenho do Júlio Diniz, nosso assistente de tecnologia aqui. Eu coloquei para vocês, não consegui ainda, teria que pegar diretamente o site, mas não o endereço do site, mas não peguei. Vocês podem pesquisar o Inventário da Arte Sacra Fluminense, que está disponível na internet, que foi um trabalho do INEPAC, que nós fizemos agora, já no século XXI. Eu teria muitas considerações a fazer. Acho que esse curso, essa palestra da Cristiana seria realmente motivo para um curso inteiro. Estamos celebrando aqui no Rio de Janeiro o jubileu da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 450 anos da Arquidiocese. Acho que seria oportuno até convidar a Cristiana para fazermos uma outra palestra nesse sentido, porque eu acho que tem muito a ver, sobretudo porque ela está em torno de Aparecida, o Santuário de Aparecida, e então a questão da devoção e arte, devoção e arte sacra, então isso muito ligado, e muitas outras coisas. A Miriam tem uma perguntinha para fazer, tem vários outros comentários para fazer. Eu também, realmente, parabéns, Cristiana, sempre bom. Obrigada, Boa tarde a todos. Como eu cheguei logo no começo da sua fala, não quis interromper.
Mas eu gostaria de perguntar um pouquinho para você a respeito de você como profissional restauradora. Tem alguma predileção por algum material que quando você recebe, você fala, este aqui será mais tranquilo? Ou não existe? Porque o seu conhecimento técnico, a gente sabe, eu já vi trabalhos seus, você passeia e trabalha com várias técnicas e materiais, mas se tem algum que você gosta mais de trabalhar, você se sente mais à vontade? Miriam, difícil essa pergunta sua. Porque eu gosto de todos. Na verdade, no início, quando eu comecei a estudar restauro, eu me interessei principalmente pela madeira. Mas eu estudei em Ouro Preto. Mas em São Paulo a gente tem muito barro, né? E a minha primeira grande obra de restauro foi esse Santo Antônio da Matriz de Guará, em barro. E aí eu fui me interessando e quis estudar um pouco mais esses materiais. E o gesso sempre me acompanhou, principalmente por esse motivo que o Dom Mauro citou, né? Eu estou aqui em Guará, onde a gente teve um grande centro de fabricação de imagens, até hoje, em Aparecida. Então, todas as igrejas aqui na região têm uma imagem do Lucchesi, né? Que é de 1932, 34, por aí. Então, esses materiais todos sempre me acompanharam. E, como eu citei na imagem que eu coloquei de capa para a apresentação, que o Dom Mauro compartilhou, aquela imagem, para mim, era uma imagem de gesso. Principalmente que quando eu fui ver, ela tinha todas aquelas camadas de repintura e a mãozinha de gesso. E várias partes aparentes, onde existiam perdas de policromia, o que aparecia era o gesso, não era a madeira. Né? Então, os materiais todos, para mim, são ricos, são importantes. Como eu disse, até a resina tem sido muito falada, né? Eu não gosto de trabalhar com a resina, isso eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar com resina, não gosto de porcelana, que também, às vezes aparecem imagenzinhas pequenininhas, mas o que eu gosto mesmo são das imagens de madeira, barro e essas de gesso, né? O cartão Pierre, o cartão romano, que para mim tem sido não só no trabalho prático do ateliê, mas principalmente por essas descobertas, né, dos materiais e desses artistas, que eram um pouco observados. E eu julgo importante a gente conhecer, citando lá de novo o Edson, porque são imagens brasileiras, né, importadas ou produzidas por artistas europeus no Brasil, mas que estão aqui e fazem parte do nosso dia a dia. A gente não pode descartar esse tipo de produção. Né? Então, eu gosto de todos. Muito obrigada. Porcelana, falou que não gosta de porcelana de resina. Porcelana de resina, não. A Maria Hernandes está aqui conosco, ela tem uma pergunta para fazer. Ela está fazendo mestrado em arqueologia, em porcelana, estudando porcelana no nosso arquivo aqui. Maria, pode fazer a pergunta, por favor? Não é bem uma pergunta, Dom Mauro. Eu fiz uma colocação. Para saber a idade de uma madeira, é só com a dendrocronologia, para fazer a datação. Quando a gente pega assim, eu não sei se é uma madeira do século XVIII, XIX, é só mandar para um laboratório, tem vários laboratórios, aí usa o método da dendrocronologia. Aí uma correção. Dom Mauro, né? Porcelana não, são faianças, que eu estou estudando. Aí falar em faianças, aí você falou das técnicas, né, da cerâmica e tudo. Aí tem um termo lá que colocou acordeamento. Não seria acordelamento? Eu encontrei como acordoamento. Não, porque eu aprendi como acordelamento. Geralmente os cordas. As duas palavras estão corretas, mas eu aprendi como acordelamento também. Acordelamento, eu aprendi isso.
Aí eu me lembrei que você falou, assim, no decorrer da sua apresentação, que a questão da policromia, né? Aí as esculturas, assim, e a sua evolução. Só que eu fiquei numa dúvida, num certo momento, é o seguinte, as primeiras, tem notícia de uma produção local no Brasil, assim, século XVII, século XVIII, produção de santos aqui no Brasil? Como você diz em série, imagens seriadas? Não precisa ser imagem seriada. Assim, no modelo artesanal, assim, produção de olaria, mas eu digo se fazia isso aqui no Brasil ou elas vinham todas de fora. Eu fiquei na dúvida. Imagens moldadas, você diz? Isso. Já tinha produção nacional, mesmo na época da colônia? Olha, Marie, através dos estudos do professor Etzel, é que a gente tem maiores informações sobre isso. São poucas, né? Como imagens as paulistinhas, ele indica que teria existido aqui em São Paulo, na região de Taubaté, um centro de produção dessas imagens em série, porque ele coloca, elas são muito parecidas, não são iguais. Porque o barro depois sofre algumas deformações, vem a policromia, mas que teria sido um início dessa fabricação em série. Mas o que eu encontro como referência mesmo documental de produção em série no Brasil seria o Marino Del Fávero, aí no sul o Henrique Rudiger e a família Zambelli. O Rudiger é um alemão, né? Que eu estudo muito as fontes primárias, que são, para mim, a minha fonte de riqueza, que são os jornais, as notícias de jornal e os catálogos. E, inclusive, eu peço que, se alguém encontrar catálogos de imagem sacra, por favor, me informem, porque é muito difícil. Então, o que eu encontrei como produção documental mesmo seria, no Brasil, o Marino Del Fávero, que ele chega em 1893, né, com essa produção em série, mas chamando atenção de novo, né, no início, imagens de madeira, que eram reproduzidas, a gente tem várias imagens, por exemplo, de uma Nossa Senhora da Conceição, do Marino Del Fávero, várias com a mesma forma escultórica, variando a policromia e as dimensões, como ocorreu muito também na Bahia, com as imagenzinhas baianas que a gente encontra, principalmente pequenininhas para oratório. As imagens de Nossa Senhora da Conceição é o mesmo formato que depois foi reproduzido. Então, não sei se eu te respondi, mas são indicações, né? Não confirmações. Ok. Também, talvez, um pouco relativo ao comentário da Marie, lembrar o Frei Agostinho da Piedade, que era português, que trabalhou e viveu no Mosteiro de Salvador, e o Frei Agostinho de Jesus, que era daqui do Rio de Janeiro, que trabalhou em São Paulo. Então, temos muitas cerâmicas, né? Esculturas, terracota, então, desses dois artistas. Aliás, falando em Frei Agostinho de Jesus, é lamentável que não tenha sobrado pintura, porque ele foi um dos primeiros pintores aqui no Mosteiro do Rio de Janeiro, mas e lamentavelmente não sobrou nada da pintura dele, o que sobrou foi da terracota, barro cozido. A questão da madeira também, nós estamos fazendo pena que a Thaís Stone não está aqui conosco hoje também, porque ela está fazendo uma pesquisa da arte sacra aqui do Mosteiro de São Bento, a madeira. E uma das madeiras, isso que parece que você não citou, é a Cordia superba, que é a baba de boi, conhecida popularmente como baba de boi. Então, esse é um trabalho muito interessante também, e nessa linha da interdisciplinaridade, né? Então,
Muito, muito interessante. E, a propósito, imagens vindas de Portugal, por exemplo, uma Nossa Senhora da Conceição, que é catalogada e que tem toda a documentação que veio de Portugal em 1748 e, no entanto, de madeira brasileira. Depois temos um São Sebastião, um São Clemente romano, que veio da Itália, que veio de Roma no século XVIII e de madeira brasileira. Então, essa questão de nacionalidade da madeira, de idade da madeira, acho que isso é um pouco complicado. Posso fazer um comentário? Desculpa. Claro. Eu fiz uma exposição na Tereza, aí as missionárias Kardec me pediram, perguntando se eu poderia restaurar uma imagem de gesso para elas. Aí eu vi que não era muita responsabilidade, que eu vi que não era uma imagem muito antiga. Se fosse muito antiga, eu ia ficar com mais medo, né? E eu reparei que ela era, assim, de gesso misturado com sisal, né? Talvez fosse da década de 70, eu imaginei que fosse por aí. Aí depois para ela, na verdade, eu tive que refazer, porque ela estava muito sem cor, muito desbotada e muito deteriorada. Aí ela me viu no restaurante, ela perguntou assim: Leandro, por que barata come escultura de gesso? Eu falei: como assim? Aí ela me trouxe uma escultura muito deteriorada, assim, não tinha mais jeito, e ela era misturada com jornal. Eu fiquei muito curioso, falei: porque tem jornal. Agora, você falando da mistura do papel, talvez no Brasil tivessem um determinado período unido jornal para ajudar a fortalecer o gesso, né? Sim, Leandro, eu já encontrei também imagens com jornal. E é um problema, porque a gente tem essa questão também do clima no Brasil, né? Essas imagens eram produzidas na Europa, com um clima completamente diferente. E aí essa tecnologia chega no Brasil e dentro do gesso a gente encontra metal que oxida, expande, racha, aparece toda a estrutura metálica toda oxidada. É um problema. A madeira no interior dessas imagens, com cupim, como que a gente remove o interior de uma escultura? Se é uma imagem grande, é um problema sério, né? E além desses problemas tanto do papel como do tecido de juta, nem sempre eles são bem cobertos com gesso, e aí tem algumas partes expostas. E eu já vi também muito casulo de inseto nas imagens de gesso, é um problema. E elas grudam e marcam a policromia, que é uma coisa, né? E já encontrei, inclusive, barata viva numa imagem de gesso, que estava com a base toda quebrada. E geralmente, eu não comentei, vocês me desculpem, mas geralmente essas imagens de gesso, até mesmo as de cartão Pierre ou cartão romano, elas têm uma base externa em madeira, né? E com essa madeira muito frágil. E a primeira coisa que se deteriora nas imagens de gesso são as bases. E aí também a gente perde muito a referência do fabricante. Que quando não tem o selinho no verso da imagem de gesso ou de cartão moldada, quando é na base, aí você perde a referência. A Mônica Dias tem trabalhado tem feito alguns restauros aqui para nós em pintura, aqui no Mosteiro de São Bento, e tem encontrado a pintura remendada. Eu lembro de uma tela, uma outra eu não tenho certeza se é tela, não, mas uma tela, com certeza, remendada com jornal. Então, o suporte foi emendado com jornal. A Rosinha ia fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu quero parabenizá-la, viu, Cristiana, pela sua fala. Olha, formidável. Eu fico feliz porque eu tenho 35 anos de profissão como restauradora, e quando eu conheci as imagens de gesso, eu me encantei e eu não conseguia uma informação. Durante muitos anos, para mim, a história da arte sacra brasileira sofria essa interrupção abrupta com o aparecimento das imagens de gesso. Realmente, Etzel foi o único autor que eu encontrei alguma referência. E, de repente, digamos assim, de uns 20 anos para cá, eu começo a ouvir falar em imagem de gesso, sabe? E eu fui, durante esse período, guardando
pesquisando, mas assim, para mim mesma, por curiosidade, sabe? E eu tenho um material bacana. Se você quiser mandar seu contato, eu mando para você, digo do que eu encontrei. Sim, professora. Foi assim, por pura curiosidade e até por achar um absurdo essa interrupção da história da arte sacra brasileira. Então, eu estou muito feliz de estar vendo isso caminhando cada vez mais, sabe? Cada vez mais se pesquisando nessa área das imagens de gesso, porque, infelizmente, elas são tratadas de uma forma pejorativa. Ah, é gesso. E aquilo me incomodava muito e me incomoda. Mas eu agradeço imensamente essas palavras, professora Rosinha. A senhora foi minha professora no tempo da arte, há muito tempo atrás, de douramento. E eu me lembro que na ocasião você comentou com a gente sobre as imagens de gesso, e foi uma coisa que chamou ainda mais a minha atenção, né? Porque eu, sendo daqui da região de Guaratinguetá, com essas imagens, essas fábricas de gesso, eu sempre me incomodei demais com o tratamento que essas imagens recebem. E, na verdade, acho que a sua fala foi a primeira que eu ouvi a respeito dessa importância do gesso, que agora está sendo um pouco mais falado, mas isso já tem uns 10 anos ou mais que eu fui sua aluna. Mas eu agradeço imensamente. E se puder me mandar algum material, eu agradeço, eu quero sim. Só preciso do seu contato. Eu vou te mandar, pode deixar. Foi semente que a Rosinha plantou, tá vendo, Rosinha? Já obrigado. A Silveli deixou, parece que já saiu. Ah, não, está aqui ainda. A Silveli deixou uma mensagem também. Parabéns, Cristiana. A sua palestra foi excelente. As informações expostas e as contextualizações desenvolvidas ocorrem de modo amplo, aprofundado e bastante didático. Muito bem. Obrigada. Obrigada, professora Silveli. Fico muito feliz pelo seu comentário. Obrigada mesmo. A Silveli fará a última palestra desse nosso ciclo de palestra e vai falar sobre as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Eu lembrei do que você falou, da Cristina falou, que é um material que podia ser abençoado, porque nem todo material pode ser abençoado, né? Então, eu lembrei logo das proibições, da legislação das constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Na verdade, Dom Mauro, esse abençoar seria uma forma da igreja dizer que aquele material era melhor ou era abençoar no sentido de tornar aquilo sagrado, E fazer sagrado, de dar a bênção, por exemplo. Não se pode abençoar um papel. Em papel, em geral, não se abençoa. Algum comentário? Alguém que falar mais alguma coisa? Então, acho que por hoje ficamos por aqui e espero em breve estar com você de novo, Cristiana. Vou tentar agendar uma conferência para você aqui no âmbito mais amplo, no contexto do jubileu da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Dom Mauro. Já está aceito o convite. Só fico aguardando. Muito obrigada a todos. Beijo. Beijo, boa noite. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, Miriam. Tchau, Silvia. Tudo de bom. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente. Boa semana.